o que eu achei de O Senescal, série em áudio do Zack Snyder, né, que se passa no universo de Rebel Moon, e ela, né, se passa 500 anos antes do nascimento da princesa Issa. Uma história de Rebel Moon em formato de podcast. Eu acho que começou muito mal, tá? Eu saí do primeiro episódio pensando, cara, que merda é essa? Parecia um conteúdo pornográfico. Colocar a cena de sexo em podcast é sacanagem, cara. Mas a partir do segundo episódio, a história começa a ficar muito boa. A série, ela é sobre o primeiro robô Jimmy. Isso foi muito bom. Deu mais contexto para os Jimmys. Eu até tinha comentado na minha crítica do filme, eu vou deixar aqui, que eu queria ter visto mais sobre os robôs. Nessa série eu vi. E a série é também sobre a profecia da Issa. Tem uma profecia. Eu acho que a série é principalmente sobre isso. Para contextualizar e explicar que há uma profecia sobre a Issa. Isso é algo que não foi abordado nos filmes, nem no quadrinho prequel, que inclusive eu tenho resumo do quadrinho aqui, vou deixar aqui para vocês verem, o que é uma pena, né? Porque uma parte tão importante da lore de Rebel Moon foi contada em um podcast que ninguém vai ouvir. Antes de fazer as minhas considerações do que, né, minha conclusão final do que eu achei da série, eu gostaria de trazer um resumo dela, bem completo, dessa série, para você que não ouviu o podcast. Então, vamos lá. Edwin e Reyna são um casal. Edwin, ele é um inventor e Reyna foi criada em uma tribo com magia divina. Juntos, eles trabalham construindo robôs sexuais. Ela cria os corações com magia e ele põe nas máquinas que ele constrói. Mas eles não querem construir armas. Eles vendem robôs sexuais para os seus clientes ricos e é isso. Esse é o negócio deles. Um detalhe bizarro é que todas as máquinas têm a aparência da Reyna. São basicamente uma cópia dela. Então, tipo, cara, isso é bizarro. O cara, ele vende robôs sexuais e a aparência desses robôs é a própria esposa. Mas vamos continuar. O rei Umer encomenda uma. Então eles dão o nome de Sabina, né? Entrega. E ele gostou tanto da Sabina que ele chamou os dois pro palácio. E aí ele elogia, né? Ele fala, pô, a máquina é muito boa, mas eu queria transar mesmo aí com a mulher original. Eles não podem dizer não pro rei. Senão, sabe-se lá o que vai acontecer, vai desobedecer o rei. Ele é uma autoridade. Então eles acabam aceitando, né? E o rei ainda força o Edwin a assistir tudo. O Edwin promete para Reyna que será apenas por um dia e depois eles vão embora, mas isso acaba se estendendo. O Edwin começa a trabalhar para o rei construindo máquinas para proteção do reino. E a Reyna, cara, ela muito pesado, ela acaba virando uma escrava sexual. O eclipse duplo, né, que foi visto pela última vez em mais de meio milênio, e o eclipse duplo, ele sinaliza que Issa está pronta para renascer da linhagem real, retornar para eles. O eclipse duplo significa que uma nova encarnação da Issa se aproxima. E a série fala que aconteceu um eclipse duplo. Então, qual que é a conclusão? Que o destino do rei é ser pai da Issa, protetora de luz e paz. Toda essa parte da profecia é interessante, porque tanto dos filmes como na HQ, não fala da princesa Issa com essa importância toda. O que a gente sabe é que a princesa foi assassinada, junto com a família real, pelo mundo mãe. A Cora foi incriminada quando a Issa morreu. Os Jimmys pararam de lutar, e quando os rebeldes descobrem que ela está viva, eles decidem ir atrás dela. Isso a gente vê no final do segundo filme, versão estendida, que eu tenho aqui, tá? Review, vou deixar aí pra vocês verem depois desse vídeo. O rei Umer, ele chega a mencionar, né, que a Issa é uma religião, a profecia é uma religião morta. Mas enfim, enquanto isso, o Edwin mostra para o rei os robôs protetores que ele tem trabalhado. O rei gosta muito e torna o Edwin seu senescal. Mas aquilo foi a gota d'água para Reyna. E ela foge do palácio, sem ninguém saber. Ela foge, pica a mula. O rei Umer corre para fazer um casamento, porque o eclipse duplo tá aí. Significa que o rei, né, significa que a princesa Issa tem que nascer. Significa que uma rainha tem que engravidar. Significa que o rei tem que casar. Então ele busca uma esposa para ser rainha e dar luz a Issa. E aí ele encontra Velda, né? Ela usa um véu no rosto, não dá pra ver quem ela é meio misterioso. E o rei manda o Edwin e seus robôs ficarem na proteção do casamento, né? Uma criança entra no tapete vermelho pra entregar uma flor, né? No momento do casamento ali, pra entregar uma flor, a criança entra. Um dos robôs detecta uma ameaça e vai pra cima da criança. O Edwin, ele impede o robô. Ele acha que o robô, né,
tá com defeito, é um bug. A criança não é uma ameaça. Então ele vai e impede o robô, né? E a criança, quando ela chega lá perto do rei, ela grita: morte ao tirano, morte ao rei! E joga uma bomba, cara. Explode tudo. O robô tava certo no final das contas. O Edwin impediu o robô, pagou por isso. Cara, o rei espancou ele. Espancou. E a rainha Velda pede pra ver ele pessoalmente. O rei queria até matar ele, mas a rainha falou: não vamos fazer esse tipo de violência. Melhor deixar ele em exílio. Só leva ele de volta pra terra que ele veio. Deixa ele lá. E aí ela se revela. Velda, quando ela tira o véu, ela é Rhaena, esposa do Edwin, a mulher que fugiu, que se tornou escrava sexual. Agora ela é rainha. Ela salvou a vida dele, né? Mandou ele de volta pra casa. Cumpriu a promessa que ele não conseguiu. Em casa, ele começa a trabalhar em um novo protótipo de máquina de guerra pra proteger a Rhaena do rei. Tipo assim, essa é a preocupação dele. Fala, não, putz, eu tenho que construir uma máquina pra proteger ela por causa desse rei e tal. E impedir que o rei faça alguma coisa com ela. Mas dessa vez, ele pega um coração das máquinas sexuais. Lembre-se, é um coração feito com magia. E aí nasce o primeiro Jimmy, chamado Bartolomeu. Criado para proteger a princesa Issa. Mas como a princesa não nasceu ainda, ele sabe que seu objetivo é proteger a rainha. Entendeu? O Edwin vai até lá, né? Ele quer entregar o Bartolomeu pro rei. Ele mostra pro rei, tá? O rei acaba gostando, principalmente porque quando o Bartolomeu chega, ele fala tudo o que aconteceu no casamento, né? Ele expõe, ele fala que tem uma ameaça no reino, fala quem é o culpado, fala quem foi o traidor, quem foi que falou pra criança fazer aquilo, mata o traidor, inclusive. E aí o rei coloca o Edwin como senescal novamente. E o Edwin tenta falar com a Rhaena, agora aqui chamada Velda, né? Tipo, ó, voltei e tal. Ela fala, meu, o que você tá fazendo aqui, cara? Volta pra casa, eu tô grávida. Aí acabou o episódio, vai pro próximo. O próximo episódio começa com o povo celebrando, porque acredita que a Issa está no ventre da Velda, né? Que tá grávida. Mas tem uma coisa, a profecia dizia que a mãe teria sangue real, e a Velda não tem. Ela não vem de uma linhagem real. E o rei pede pro Edwin, isso é interessante, né? Criar mais 11 cópias do Bartolomeu. Porque a rainha Issa, que é uma rainha que nasceu e morreu há 2000 anos atrás, ela tinha 12 protetores. Aí o Edwin começa a trabalhar nisso, né? Faz uns ajustes na Sabina também, para ela ficar ainda mais parecida com a Rhaena, Velda, a voz, tudo. E aí a série dá um salto aí pro nascimento real. Lá a gente tem Edwin, Gregory e a enfermeira. Ela diz que a rainha tá bem, mas precisa voltar pro lado dela, porque o parto tá quase acontecendo. Depois de um tempo ela volta. E diz que foi um sucesso e que ele está muito bem e saudável. Não, peraí. Ele? Um menino? O rei fica possesso. Vai pra cima da rainha, espanca ela. O Edwin tenta impedir, claro, né? E o rei, depois de matar a rainha, ele vai pra cima do Edwin. E eles saem na porrada. E aí a Velda entra no quarto. O que tá acontecendo aqui? Aí o rei fica sem entender nada. O quê? Você tá viva? Mas eu tinha te espancado até a morte. Claro que eu tô viva. Eu tava passeando no jardim com o Bartolomeu. O rei não entende. Mas ela tá grávida ainda. Ela parece grávida. Sendo que o Gregory disse que ela já tinha dado à luz. E aí o Edwin fala assim, você destruiu a Sabina. Ela se sacrificou para salvar a rainha. E aí o rei até tenta se defender. Não, ô Velda, mas eu matei o robô, eu não matei você. Ah, mas vamos lá, né? Você matou o robô, mas é porque você achou que era eu, você não sabia que era o robô, né? O rei até tenta se defender, dizendo que foi engano, que é a vítima, mas não... E aí ele acaba partindo pra cima do Edwin. Fala, isso tudo foi esquema seu. Parte pra cima do Edwin. A rainha Velda fala pro Bartolomeu impedir, mas ele diz que seu propósito é proteger o retorno seguro de Issa, e isso não estava em perigo no momento. Aí ela fala assim, mas eu sou a rainha, eu ordeno que você proteja o Edwin. E aí o Bartolomeu fala assim, mas ele não tem sangue real, né? E aí a Velda fala, e eu? E ela pula em cima do rei.
Quando ela pula em cima do rei, mano, o rei já arremessa ela, fala, eu te matei uma vez e vou te matar de novo. Aí agora sim o Bartolomeu age. Porque ele fala assim, olha, você não pode colocar em perigo o recipiente sagrado. É meu propósito protegê-lo. Ele simplesmente pega e mata o rei. Simples. Ameaçou a vida da rainha, matou o rei. Depois que o Bartolomeu matou o rei, foi uma correria para fraudar uma morte natural, né? O Gregory vê, ele chama os guardas, ele acusa o Edwin, que vai preso nas masmorras, e aí o Gregory conta pro povo. Fala, tipo, todos saúdem a rainha, e obviamente ele está mal intencionado, ele quer usar a rainha como um fantoche para ele mandar e tal. A rainha manda soltar o Edwin da masmorra, o Bartolomeu fica filosofando sobre a morte do rei, porque, né, vamos combinar, ele foi feito para proteger a linhagem real, mas para proteger a rainha, ele teve que matar o rei. Aí ele fica nessa. Enquanto isso, o Edwin ele tá lá no laboratório trabalhando, e o Bartolomeu pergunta se pode consertar a Sabina, né? Que eles eram amigos, eles conversavam. E aí o Edwin fala que tudo bem, né? E ele recebe uma mensagem que a Velda precisa ir lá ver ele. Aí ele sai, vai lá, sai do laboratório, vai lá ver o que a Velda quer, e o Bartolomeu começa. Ele encontra no banco de dados da Sabina conversas, registros gravados da Rhaena conversando com o Gregory sobre convencer o rei de que ele vai ser pai da Issa, deusa redentora que salvará o universo. E o Gregory, ele, né, manda a Rhaena e o Edwin de volta para casa. É um acordo. Dessa forma, ambos conseguem o que querem, né? E o Gregory consegue o que quer também. O rei se casa, produz um herdeiro. E beleza, o Bartolomeu, então, ele pega essa visão. E a gente tem ali, enquanto isso, o Edwin está lá com a Rhaena. Ela está dando a luz, dessa vez ela está dando a luz de verdade. Os enfermeiros estão trabalhando ali no parto. A criança nasce. É um menino. É um menino mesmo. Logo depois do seu nascimento, a Rhaena fala, Edwin, não temos tempo. Na hora, ele já pega, saca a pistola, mata todos os enfermeiros da sala e fogem. Porque é um menino, as enfermeiras vão fazer essa informação vazar que é um menino e vai ter, né, caos ali no povoado. A série corta pro Bartolomeu, que descobriu que o seu propósito é uma mentira, né? Ele vai falar com o Gregory, o Gregory conta que sim, né? Ele vai lá questionar o Gregory, Gregory, o que é isso aí? Vocês mentiram, tal, vocês mentiram sobre a profecia, vocês usaram a profecia, vocês mentiram sobre isso, né? Meu propósito é uma mentira, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci, né? E o Gregory, ele fala que, olha, é verdade, né? O filho da Rhaena não é a Issa. Mas ele precisa proteger a linhagem real até que a Issa venha. Ela virá, né? E ela virá a partir do filho da Rhaena. Ela virá dessa linhagem. Então esse filho dela precisa ser protegido. Essa é a ideia que o Gregory joga pro Bartolomeu. E por isso não pode deixar que a Rhaena fuja com o bebê. A intenção do Gregory é o seguinte, ele quer que a Rhaena e o bebê fiquem. Porque ele sabe que o reino sem a rainha viraria um caos, né? E o Bartolomeu consegue alcançar o Edwin e a Rhaena quando eles estão prestes a entrar na nave para ir embora, para fugir. E ele chama o Bartolomeu para ir junto, né, cara? Tipo, a Rhaena admite que usou a profecia para enganar o rei, fez um acordo com o Gregory, e o Bartolomeu diz, entrega a criança e pode ir embora. É só isso. Ele só quer a criança, ele quer só proteger a linhagem. Mas o Gregory falou, esse não era o plano. Você vai deixar a Rhaena fugir? Né? A gente não pode ficar sem a rainha. O Edwin e a Rhaena ficam tentando convencer o Bartolomeu de que são a família dele, de que não precisa disso. Mas o Bartolomeu, ele fala, a criança será o próximo rei e eu o guiarei e protegerei. Eu sou o senescal do rei deste dia em diante. Ele mesmo se coloca como senescal do rei e ele mata todo mundo ali, sem exceção. Ele mata o Edwin, ele mata a Rhaena, ele mata o Gregory, ele pega o bebê, ele faz isso, né? Ele coloca o bebê pra cima e ele fala com os 12 outros Jimmys. Por isso! E acaba. Beleza, essa é a história. Eu não preciso dizer aqui que eu detestei o formato de podcast. Eu detestei. Eu já tinha achado ruim quando o Snyder anunciou uma HQ contando a história da Nemesis, que vai sair, né? E aí eu até falei, pô, tudo bem você querer expandir o universo, mas você tem que fazer filme, o negócio é live action. No mínimo, uma animação. Quadrinho,
Não acho que é um bom caminho. Agora, série em formato de podcast, você tá de brincadeira. Assim, até um quadrinho é mais aceitável. E outra. E os fãs que não falam inglês? Em nenhum momento ele se preocupou com isso, cara. Porque sabe o que eu tive que fazer para acompanhar essa série? Eu tinha que abrir o Spotify, o áudio, eu tinha que abrir a série, e eu tinha que ler a transcrição em português em um fórum de Rebel Moon feito por fãs. Aí eu ficava. É como se eu estivesse vendo um podcast legendado. Porque eu ficava ouvindo em inglês e lendo. E acompanhando, né? Porque tem os efeitos sonoros, eu não posso só ler. Se eu só lesse a transcrição, eu ia perder muita coisa. E assim, foi uma experiência horrível. Por mais que a história que está sendo contada eu achei muito boa, eu achei muito interessante mesmo, o formato e a experiência foi péssimo. Foi péssimo, foi péssimo. Não tem palavras para dizer. Não existe defesa. Não existe defesa. Torcer para futuramente essa história, né, do Senescal, que ela tenha, que ela seja adaptada pelo menos para um quadrinho, uma animação. Imagina uma animação disso aqui, cara. Imagina uma animação disso aqui. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje. O vídeo já ficou muito longo. Dá like aí, comenta, se inscreve no canal. Valeu.